Do jeito que a religião dominante pintou a cena do nascimento do Yeshua humano, até parece que manjedoura é um espaço físico. O sistema diz: Jesus Cristo nasceu numa manjedoura. Errado. Yeshua não nasceu numa manjedoura. O texto de Lucas capítulo 2, versículo 7, diz que Miriam deu à luz ao menino, Yeshua, o envolveu em tecido e o deitou numa manjedoura. Deitou ele numa manjedoura. Mas as pessoas sempre interpretam como se Miriam tivesse se hospedado em uma manjedoura para dar à luz. Ou que ela passou a noite numa manjedoura por falta de vaga na hospedaria. Você sabe por acaso o que é uma manjedoura? Manjedoura é isso que aparece na imagem fixa do vídeo. É isso mesmo que está passando no vídeo. É o recipiente, o receptáculo, onde se coloca comida e água para o gado comer e beber. Manjedoura é isso. Hoje em dia as manjedouras são grandes e compridas, verdadeiros tanques. Mas naquele tempo uma manjedoura era exatamente assim, como nessa imagem que aparece no vídeo. O lugar em si onde Miriam ficou por falta de vaga na hospedagem foi num estábulo, que é o local coberto onde o gado habita. E no estábulo tem manjedoura. Manjedoura é o receptáculo onde se coloca a comida e a bebida para o gado se alimentar. Assim que o menino Yeshua nasceu, ele foi colocado sobre uma manjedoura, como diz no texto. Por que ele foi colocado sobre uma manjedoura como se ela fosse um berço? Antigamente costumava-se colocar os novilhos separados para o abate numa manjedoura. O abate, que é chamado de sacrifício na tradução inadequada, as oferendas a Iá, Deus de Israel, os abates. Os novilhos separados para o abate, cordeiro, eram colocados numa manjedoura a fim de que permanecessem calmos e puros, sem máculas, até o momento de serem oferecidos a Iá. Eles eram colocados numa manjedoura, que é essa imagem do vídeo. E foi assim também com Yeshua, porque Yeshua era quem? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O ato de colocar Yeshua deitado na manjedoura, como se fosse o berço dele, pode até nos dar a entender que Miriam tinha consciência da missão dele, ou por que ele veio ao mundo. Talvez ela não tinha consciência exatamente, mas Yah deu a ela a missão de criar Yeshua para ser o Cordeiro de Deus, para se cumprir aquilo que o próprio judaísmo diz: a morte do justo produz expiação sobre Israel. Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns do judaísmo que são engraçadinhos, costumam dizer assim: não, esse tal de Yeshua não poderia ser uma oferta aceita por Deus, porque Deus não aceita sacrifício humano. Não tem isso de sacrifício humano. O que tem é o que já diz no Talmud e nas outras literaturas do judaísmo: a morte de um justo produz expiação sobre Israel. E Yeshua foi esse justo, que por sinal não nasceu numa manjedoura.